Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, não é, gente? Levante sua Bíblia bem alto. Vamos fazer uma confissão de fé poderosa. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Te amamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar. Aleluia. E quem aqui se empolga com a palavra? Obrigado ao grupo de música, vocês são uma bênção. Quem é grato pelo grupo de música aqui da nossa igreja, gente? Meu Deus, que grupo de música abençoado. O que Deus colocou no meu coração hoje para falarmos é sobre fé. E o tema da ministração é: tenha fé na sua fé. O Espírito Santo veio compartilhando no meu coração. Verusca ministrou sobre fé. Recentemente o nosso pastor ministrou sobre fé. E eu creio que Deus está acrescentando muito, edificando a nossa fé nesse assunto. É um assunto crucial, irmãos, e que nós temos que sempre ter atenção total a este assunto. Muito importante. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer aqui agradar o Senhor? Aleluia. Eu também. Então, o tema da ministração é: tenha fé na sua fé. Pastor, eu não só estou aqui e eu não sabia que eu tenho fé. Hoje você vai ver que você tem fé. E para aqueles que já sabem que tem fé, Deus está falando conosco: exercite a sua fé. Amém? Glória a Deus. Abra lá em Hebreus 11:3. Eu estou empolgado, irmãos, com a palavra de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo. Hebreus 11:3 na revista atualizada. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que nós vemos veio a existir das coisas que não aparecem. E pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E isso é muito importante nós entendemos, porque aqui mostra o poder da fé. Quem aqui já viu as estrelas? Quem aqui já ficou contemplando o céu maravilhoso? Quem aqui já fez trabalho na escola de ciência? Viu os planetas? Amém? Ou só eu? Ensino fundamental, amém, gente? Eu lembro meu pai me ajudando a fazer esses trabalhos, a gente fazendo maquetes dos planetas. Tudo isso veio a existir da palavra de Deus. A fé é o maior poder que faz as coisas serem criadas. E nós vamos ver que Deus é um Deus de fé. Jesus, quando estava aqui nessa terra, andou em fé. E nós temos o mesmo tipo de fé. Aleluia. Eu já estou indo para o final, irmão, para você se empolgar com o que vai acontecer essa noite. No Ministério Verbo da Vida você não vai ver a gente criando um mistério para você entender o final da mensagem. O final da mensagem é: você carrega o poder de Deus e cria as coisas através da sua palavra. O que está ruim na sua vida pode mudar através da sua palavra. Como o pastor Richard falou, o emprego pode chegar pela tua palavra. Situações podem mudar pela tua palavra.
Gênesis 1:1. Olha o nosso Deus, o nosso Pai. Isso é maravilhoso. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E já uma observação aqui. Quando você anda em fé e quando você fala em fé, convicto, andando mesmo e falando pela convicção do seu coração, não por sentimento, já está feito mesmo se você não vê. A Bíblia não diz que haja luz e imediatamente houve luz. Nós não sabemos o espaço de tempo que aconteceu aqui, se foi segundos, se foi minutos, se foi hora, se foi dia. Uma coisa nós sabemos: Deus falou, aconteceu. E o que você fala, acontece. Eu vivo hoje o que eu falei ontem. Eu nunca esqueço, irmãos, de uma ministração da Verusca que ela falou assim, e eu não era levantado ainda. E ela falou assim: se você crê que tem um chamado, se veste como um pastor, fala como um ministro, anda na palavra, faz como se você já estivesse, fala como um ministro. Se você quer ser um empresário bem sucedido e não fala em recursos chegando, como isso vai acontecer? Em bons fornecedores chegando, como isso vai acontecer? Aleluia. Deixa eu te falar algo. Você não tem apenas palavras. O poder de Deus reside em você. Não são apenas palavras. Não são apenas palavras. Isso precisa entrar como rema, como palavra revelada. Não são apenas palavras. Aleluia, aleluia. Então nós vimos como nosso Deus opera dizendo. Deus não criou uma bola de fogo, Deus não fez nada, Ele disse e aconteceu. Ele disse e aconteceu. Cuidado para você não misturar e não adulterar o processo da fé. O processo da fé é: eu criei, por isso eu falo. Se você está fazendo tudo menos falando, você não está em fé. Eu sei que às vezes me confronta também. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso falar mais. Se você crê, mas não fala, não é dessa forma que a fé age. Jesus falou para o ministro Kenneth Hagin, o ministro norte-americano que já está com o Senhor: o meu povo já aprendeu muito sobre crer, precisa aprender mais sobre falar. Quem aqui, se eu perguntar aqui, quem aqui crê de todo o coração que coisas vão acontecer, você se move, isso é maravilhoso. Mas quantos aqui eu vou perguntar, quem aqui está declarando o que quer ver? Está confessando o que quer ver? Está olhando no espelho e dizendo: eu sou curado, eu sou próspero, eu sou cheio de conexões divinas, eu sou cheio de associações. Quem aqui está falando? Aleluia, aleluia. Vamos lá, continuando. Marcos 11:12. Nós vimos que Deus criou as coisas falando. Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Marcos 11:12. Marcos, olha eu falando aqui com Marcos 11:12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, Jesus nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus:
Nunca, jamais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Jesus não viu aquela figueira e balançou a cabeça dizendo, negando, falando como está acontecendo. Jesus não fez assim para os discípulos, sem falar nada. Jesus falou, não comam, ninguém coma mais fruto de ti. E os discípulos ouviram. Não basta crer apenas, não basta pensar apenas, não basta uma convicção apenas, você precisa dizer, se Deus opera assim, se Jesus operou assim, nós não somos diferentes porque somos filhos de Deus. Aleluia. Marcos 11:20, continuação. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você já se perguntou por que Jesus disse essa parte do 23? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Ou seja, por que Jesus falou, ergue-te e lança-te no mar? Dois momentos. E não falou direto, lança-te no mar. Porque muitas pessoas começam a declarar e param quando começa a melhorar. Não é ainda o que a pessoa quer. Mas já está bom, já saí dessa situação. Jesus falou, se você declarar ergue-te e ficar nisso, vai ficar nisso. Agora, se você declarar ergue-te, ou seja, começar a ver o sobrenatural acontecendo, as coisas mudando, e continuar. Deus está falando com pessoas aqui, gente. E continuar, vai ser lançado para longe, vai acontecer. E Deus está falando comigo e com você. Não pare só porque melhorou. Não pare porque já está bom, não é o total, mas eu aceito isso, tá bom? Vai até o fim, continua crendo, continua confessando. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro quando eu recebi uma promoção numa empresa, e meu gestor me ligou e falou, Rafael, você vai receber uma promoção de tantos por cento de salário. Fiquei tão feliz, desliguei, fui grato, falei para o gestor, obrigado, fiquei tão grato, desliguei o telefone, o Espírito Santo falou para mim, esse foi o valor que o homem achou que você merece, mas ainda tem o meu valor para a sua vida. Coisas estão acontecendo na sua vida que já foi um impulso de Deus para pessoas, mas ainda não é a plenitude. Coisas maiores estão chegando, coisas maiores estão acontecendo. Tem coisa que só Ele pode fazer. Rapaz, quando Ele falou aquilo, o Espírito Santo, falei, aleluia, glória a Deus. E eu creio em coisas sobrenaturais acontecendo. E um detalhe importante nesse versículo, Jesus disse. Quem aqui é imitador de Cristo? Quem aqui é discípulo de Cristo? Jesus disse. Só que, quando Ele disse, nada mudou na figueira, no aspecto físico de fora. Mas Jesus não ficou parado. Deixa eu ver se aconteceu. Deixa eu ver se secou. Deixa eu ver se mudou. Jesus disse, nunca mais como alguém fruto de ti, e vida que segue. Porque Ele cria que tudo o que dissesse, e não duvidasse no coração, aconteceria. Quem viu depois e lembrou Jesus foi Pedro. Já declarou uma vez, já disse um ministro, se você orou 10 vezes pela mesma coisa, no sentido da oração da fé, 9 foram em incredulidade. E uma foi em fé.
A gente sabe que existem outras orações, intercessão, etc. Mas nós estamos falando hoje sobre fé. A evidência, ela segue a fé. Não a fé, a evidência. Ah, meu Deus. A evidência, ela segue a fé. Não a fé segue a evidência. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está sentindo que nada está acontecendo. Aleluia. De noite aquela figueira foi secando, mesmo sem Jesus ver, mesmo sem os discípulos ver, e foi secando, e foi se conformando com a palavra, com o poder da fé, e eu quero te motivar mesmo a você começar a falar mais daqui para frente, irmão. Aleluia. Tudo que você se conformar pode ser uma armadilha para a sua vida. Tá bom assim. O diabo ele vai agir de várias formas, mas duas que eu percebo são algumas principais. Vai tentar te impedir de você conquistar o que você quer. Se ele conseguir, ok. Se ele não conseguir, ele vai tentar te impedir a não chegar na plenitude do que Deus te falou. Menos. Não era bem o que eu estava declarando, mas está bom. Pense nisso. Aleluia. Então, Deus disse. Jesus disse. Quem crê que Deus tem fé aqui? É óbvio. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E os filhos de Deus também têm fé. Abra lá em Romanos 4:25. Eu quero falar um tópico para vocês. Deus não tem filhos favoritos. Rafael, eu posso ter o que eu digo, eu tenho essa fé do tipo de Deus tem. Deus não tem filhos favoritos. Você pode, no decorrer da sua vida, fazer sua fé crescer. Com a meditação na palavra, com oração. Claro, mas todos nós temos uma medida de fé. E por isso que às vezes, pessoas com meses de igreja chegam avivados, recebendo, e acabam recebendo coisas que pessoas já estão há mais tempo. Por quê? Porque recebeu com uma fé simples, entendeu, praticou, e as coisas aconteceram. Deus não tem filhos favoritos. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação e deu apenas para os pastores, está assim? E justificou apenas os missionários. Para nossa justificação. O sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Nós somos justiça de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus no que se refere à filiação. Aleluia. Então não tire isso da sua cabeça. A religiosidade tenta colocar. O líder ele tem mais responsabilidade, com certeza. O líder prestará contas de coisas maiores do que um membro comum, com certeza. Quem muito é dado, muito é cobrado, mas não misture as coisas. A fé você tem, a justiça é tua, a cura é tua, a prosperidade é tua, a filiação é tua. Não misture, não misture. Aleluia, 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 aleluia. Eu percebo, gente, pessoas aqui, há uma confissão de milagres.
Há uma confissão de milagres. Há uma confissão de milagres. Há um pequeno ajuste. Pequeno ajuste. Não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Como o crente compra as coisas? Vamos lá, vamos fazer igual o pastor Richard aqui. Vamos deixar fluir. Igual ele falou aqui. Como os crentes compram as coisas? Grandes que desejam. Com dinheiro? Óbvio. Mas primeiro com fé. A sua palavra e a sua fé tem que chegar primeiro. Eu quero aquele carro ali. Eu quero aquela casa ali. Eu quero que meu filho estude nessa escola. Ainda não tenho, mas é meu. É meu. É meu. É meu, é meu, é meu. Ah, esse clube só rico entra. Pois bem, então eu vou entrar. Esse clube só sócio vai, que tem grana, é meu. E depois tudo vai se conformando ao que você declarou. Dinheiro chega, conexão chega, favor chega. O mundo é mundo. Jesus falou, eles correm atrás das coisas. Vocês é diferente. Vocês vão e andam e continuam andando e continuam crescendo no meu reino, buscando o meu reino, e essas coisas vão te acompanhar. Então você está aqui e está prosperando. Ah, meu Deus. Você está aqui e está enriquecendo. Ah, Rafael, mas isso não é popular, a religiosidade. Eu não ligo para a religiosidade, eu não ligo para o popular. É o que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais. Apartamento, casa, praia, campo, vão te acompanhar. Vão te acompanhar. Mas qual é a confusão? Queremos fazer igual ao mundo. Não vai dar certo. O mundo ele só vê, ele só acredita no que vê, no que sente, no que toca, no que ouve. Mas nós não somos assim. E vamos continuar. Então, Deus não tem filhos prediletos. A integridade da palavra de Deus. Josué 21, 44. Aleluia. Andamos em fé, andando sobre a plataforma da palavra de Deus. E é uma plataforma segura. E olha que maravilha. Josué 21, 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Aleluia. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Rafael, aí pode vir uma pessoa, mas é Antigo Testamento, mas eu te pergunto, Deus muda? Não, ah meu Deus, Deus muda? Deus não muda, Deus não tem não tem nenhum tipo de variação. Pessoas precisam ouvir aqui hoje. Você ouviu às vezes profecias, coisas que você percebeu que é de Deus. Nós sabemos que temos que julgar a profecia, mas nós sabemos que tem coisa que vem do trono de Deus, usando pessoas, ministros do evangelho, labaredas de fogo, que disse para você: ei, nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra, nenhuma das palavras do Senhor deixou de cumprir. Confia. Confia, continua crendo, continua crendo. Quando o pessoal fala, fulano de tal tem um desafio muito grande, porque Deus está levando ele para outro país. Não teve desafio maior que Abraão, que Deus nem falou localização? Já está no lucro. Quem fala assim, eu tenho um chamado na Índia, é complexo, é difícil. Primeiro que você já não tem que falar isso.
E pensa, Abraão, Deus nem falou para ele onde ele ia. Não esqueça que Deus falou para os espias, para os 12. Deus falou para 10. Que trouxeram o report, o relatório negativo. Da forma como vocês falaram, que tinha gigante, que eles pareciam, e vocês pareciam como gafanhoto para eles. Da forma como vocês falaram, não que eu sou mal, que eu faço, porque Deus é bom. Da forma como vocês 10 aí, falaram, vai acontecer com vocês. Nenhum só de vocês vão provar a terra que mana leite e mel. Agora para os 2, Josué e Calebe, que falou, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos ganhar. Nós vamos vencê-los. Eles serão como pão para a gente. Para esses 2 que falaram certo, não é acepção de pessoa, não é privilégio. Para esses 2 que falaram certo, que acreditaram que o Senhor daria, vocês 2 vão entrar. Muita coisa o mundo sem conhecer fé atribui a Deus o que a própria boca dele trouxe para a vida dele. O que a própria boca dele falou. Mas Rafael, como pode isso? A Bíblia diz em Marcos 11, 23. Tudo o que disser e não duvidar no seu coração. Mas note isso. Tudo o que disser e não duvidar no seu coração vai acontecer como você disse. Você vai ter. Mas o versículo não diz, tudo que disser de bom vai acontecer. A Bíblia diz, tudo que você disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mark Hanks diz, nunca vá para o seu gigante de boca vazia. Eu nunca esqueço, anos atrás, Tiago, esposo da Letícia, falou algo de Deus para mim, irmão. Eu estava com uma dor no joelho, fui no médico, o médico colocou tala. Eu vim aqui na reunião de pastores, ministros, anos atrás. E o Tiago, totalmente inspirado por Deus, falou assim, Rafael, desde que o Rafael chegou aqui, eu não ouvi ele dizer que estava doente, que estava com a dor no joelho, que estava com um problema no joelho. Mesmo com aquela tala não fazia sair a palavra da minha boca. Mesmo com dor, mesmo passando por situação, não deixa sair pela sua boca. Continua dizendo que você é curado, continua dizendo que você é próspero. Rafael, mas amanhã vai dobrar o preço da gasolina. No meu carro tem gasolina, no meu carro vai andar, no meu trabalho, amanhã recessão, vai todas as empresas fechar, a minha não vai fechar. Porque se o diabo conseguir fechar a sua boca, ou conseguir uma confissão negativa, você vai precisar de confissões positivas para sair daquela situação. Rafael, eu entrei numa situação que eu estou vivendo e eu sei, agora ouvindo a ministração, e eu sei que foram as minhas palavras. Estou sendo sincero com você. Só você começar a declarar positivo agora. Começar a declarar o contrário. E as coisas mudam de cenário. Abacuque 2:4. Se o João puder vir aqui, se ele não estiver na salinha. Um teclado para a gente. E isso que eu estou falando para você, nós temos essa fé. Jesus exerceu, executou, operou a fé dele falando, Deus também. E nós temos esse mesmo tipo de fé. Por isso que a minha ministração, o tema é, tenha fé na sua fé, na sua. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele.
Mas o justo, tem algum justo aqui? Viverá pela fé do vizinho. Viverá pela sua fé. Se você leu os evangelhos, Jesus disse muitas vezes: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Sobre esse tema eu nunca esqueço, tendo uma pressão muito grande no meu trabalho, coisas acontecendo, tudo no natural indicaria que a nossa área não daria mais certo, muito provavelmente eu seria demitido, uma pressão, eu descendo para ir para o metrô. O maior habita em nós, amém? E o Espírito Santo falou para mim: se a minha palavra mantém os planetas onde estão, ela não pode te manter no seu emprego? Se a minha palavra mantém os planetas onde estão, ela não pode te manter no seu emprego? E eu comecei a declarar: eu não sou demitido, eu vou sair para o emprego melhor. Eu não sou demitido, eu vou sair para o emprego melhor. Eu não sou demitido e eu vou sair, não vão me demitir. Eu vou pedir as contas. Não vão me demitir. E hoje eu trabalho da mesma forma como eu falei. Mas se eu tivesse concordado com todo mundo, pode ser pastor, pode ter carteirinha do ministério, se você não andar em fé, o diabo te engole, irmão. A pressão te engole, o medo, a mídia, o jornal, os amigos. Tem muito amigo incrédulo, tem muito familiar incrédulo. Ah, Rafael, radical. Os grandes homens de Deus que eu vi que avançaram foram pessoas radicais na fé. Muitas pessoas no equilíbrio, estão equilibrando demais, equilibrando tanto que estão ficando desequilibrados. Equilibra tanto, equilíbrio. Não fala com o outro assim, não faz assim, não anda assim, aceita, ouve, faz parte, é a vida. Eu não sei, isso é normal, isso entra. Tudo é assim mesmo, acontece de vez em quando, a fé não funciona, e vai nessa, e não sei o que, e vai indo, equilibrou tanto, agradou tanto, e desagradou a Deus. Mas Noé não, mesmo sem chuva, na arca, e o pessoal rindo, nunca choveu, e o Noé lá na arca, todos os dias. Você vai ser ridicularizado, vão rir da sua cara, vão achar você estranho, vão achar que você está maluco. O que aconteceu? O que é isso? Aceita, até a hora da primeira gota. Até a hora que o velhinho Abraão está com Isaac nos braços. Ah, meu Deus. Até a hora que Sara, estéril, está com Isaac nos braços. Até a hora que Josué fala e o sol de fato para. Até a hora que Moisés está no deserto e tudo acabou. A sarça começa a pegar fogo, e aí na vida de pessoas aqui, a sarça vai começar a pegar fogo. Achou que era o fim, Moisés achou que era o fim, acabou tudo, já era, deserto, a sarça. Qual é seu papel? Continuar crendo. Sempre vão achar de louco até a hora que der a próxima pandemia. Aí vai ser o primeiro a falar: ora por mim. Qual que é o salmo? Lembra? Aquele salmo lá conhecido que você ficou declarando e eu achei estranho. Ah, Salmo 91. Ah, esse mesmo. Me fala que eu vou declarar. Ei, seja precavido.
Não espere a situação para fazer. Diga: quando você sair de casa, os anjos acampam ao meu redor. Hoje eu prospero cada vez mais. Inspirações simples que você acha que é da sua cabeça. Hoje, lendo os versículos, Deus falou comigo: começa a dizer que a sua riqueza está aumentando. Só que se eu olhar para minha conta não concorda com o que Deus falou, não. Você vai ficar com a sua conta ou com Deus? Você vai ficar com o raio-x ou com Deus? Você vai ficar com o titio, com a vovó ou com Deus? O ministro falou uma vez no centro de cura, eu nunca esqueço. Eu peguei aquilo. Um diagnóstico não muda a palavra de Deus, mas a palavra de Deus muda um diagnóstico. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Romanos 12:3. Te falei tudo isso para chegar nesse versículo. Você precisa se alegrar com isso. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Você tem poder aí dentro, você tem fé aí dentro. Começa a chamar a existência, começa a declarar, começa a falar. Você é sobrenatural. Você é sobrenatural. Você é sobrenatural. Romanos 14:22. Romanos 14:22. Você tem a fé do tipo de Deus. Você tem a fé do tipo de Deus. Aquela fé que diz e acontece. Aleluia. Romanos 14:2. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Não se envergonhe da fé. Continue dizendo, continue falando, continue chamando a existência. Ei, pessoas precisam voltar a declarar aqui, que vão ao redor do mundo pregando a palavra de Deus, que vão fazer projetos grandes, que vão avançar nas empresas. Eu não vi ninguém que desistiu. A fé chama a existência. Sempre foram aqueles que permaneceram. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, somente olhando para a palavra que Jesus tinha dito, Pedro vem, ele andou, ele andou, ele andou, ele andou, mas reparando o vento, reparando, teve medo. Acontece com a gente isso, se a gente não tomar cuidado. A gente vai crescendo em fé, vai avançando, vai crescendo, aí o diabo vem sutil. Agora você está ganhando bem, se você for demitido agora, o negócio, família vai. Ah, você creu, você avançou em cura divina, mas esse tipo de coisa aí, muita finança chegou na sua vida, mas essa situação aí, ele vai para quê? Para que você faça igual Pedro. Comece a afundar, porque na hora que o medo chega, na hora que o medo entra, na hora que a dúvida entra, não pense que você não vai afundar. Porque a fé e a dúvida, a fé e o medo não andam juntos. Continua, 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 olhando só para Jesus e andando sobre as águas, continua, continua, continua. Aleluia, 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 aleluia.
Timóteo 4, 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Aleluia. 1 Timóteo 4:6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Põe a palavra de Deus no seu coração e declara, irmão. Isso aqui não é um livro de filosofia. Isso aqui não é um livro de autoajuda. Isso aqui, o Evangelho é o poder de Deus. Eu vou repetir: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Põe essa palavra no seu coração e que saia para sua boca. Rafael, eu já tenho tudo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Começa a crer para ajudar outros. Começa a crer para prosperar, para ajudar outros. Começa a crer para o ministério avançar, para ajudar outros. Começa a crer para algo maior. Aleluia. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Você tem a fé do tipo de Deus, você tem a palavra de Deus para declarar. E olha o que Deus diz. Libere sua fé, irmão. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que o designei. Não é por força nem por violência, é o poder da fé. Não é pensamento positivo, é o poder da fé. Se você não nascesse, se você não tivesse nascido de novo, eu não falaria isso, porque somente os que nasceram de novo têm a fé do tipo de Deus. Mas uma vez que você nasceu de novo, você tem um depósito poderoso aí dentro de você, meu irmão. Aleluia, que pode mudar qualquer circunstância. É a fé que tirou Paulo e Silas da prisão. É a fé que fez Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. Para que Jesus Cristo ficou falando: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Para que ele ficou falando? Porque perante Pilatos, quando ele estava sendo condenado para levar a minha doença e os meus pecados e o seu, porque perante Pilatos e porque perante as autoridades, Jesus ficou com a boca calada? Porque se ele dissesse uma palavra, poderia tirar ele daquela situação. E ele precisava se entregar por nós. E eu te pergunto, você está de boca calada porque você está se entregando à situação? Uma vez Deus me corrigiu, eu indo para a escola de ministros, quando eu fazia Verbo da Vida Pinheiros. E não sei você, mas Deus é nosso Pai, então a gente fala com sinceridade. E eu no caminho, Deus falou: você parou de crer para algo X. E eu falei: não parei, Senhor. Ele falou: você parou. Eu falei: eu não parei, Senhor. Ele falou: você parou porque você parou de falar. E eu tinha parado de falar e eu falei: é verdade, Senhor. Não basta você crer no seu coração, não basta você entender que é importante, que legal, que importante, que bom. É verdade. Assentimento mental. Você precisa dizer.
você precisa dizer: aleluia. Hebreus 11:1, o clássico. Estamos concluindo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu amo isso, porque são fatos apenas que a gente não vê, mas que é real. Jesus Cristo morreu, é real. Jesus Cristo ressuscitou, é real. Jesus Cristo levou os seus pecados, é real. Jesus Cristo levou as suas doenças, é real. Aleluia, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Que é o mesmo espírito da fé. É o mesmo espírito que Josué usou para parar o sol. É o mesmo espírito da fé que Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora agora. É o mesmo espírito da fé que Davi disse: ei Golias, você vem para mim com espada, eu vou contra você no nome do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo espírito da fé, é o mesmo espírito da fé, é o mesmo espírito da fé. Mas o que muitas vezes precisamos, o que muitas vezes fazemos, que maravilhoso que Davi fez, que maravilhoso que Josué fez, que maravilhoso que Moisés fez. Mas e aí, Deus está falando comigo e com você, e o que você vai fazer, e o que você vai falar, e o que você vai crer. Porque eles numa antiga aliança fizeram tudo isso. Imagine a gente numa nova. Ei, a política vai mudar através das nossas palavras. O Brasil vai mudar através das nossas palavras. A nossa vida vai mudar através das nossas palavras. Ei, aleluia, 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 aleluia. Marcos 5:35. Ai, ai, ai. Falava ele ainda, Marcos 5:35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. No 41, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Por que aleluia, por que no 36, Marcos 5:36 está escrito: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Note algo aqui. Aleluia. Aquela situação acontecendo, aquele homem ouve a palavra negativa, ouve aquela notícia, mas Jesus vai rápido como um foguete para ele e fala: por quê? Não temas, crê somente. Uma das coisas que o Espírito Santo compartilhou no meu coração: Jesus não deixou aquele homem falar negativo. Jesus, na hora que a notícia veio, Jesus já veio: não crê, não crê, não fala negativo. Na hora que você vê uma situação acontecendo, não fala o que você está vendo. Jesus não acudiu àquela palavra e não deixou ele falar aquela palavra. Não temas, porque no momento da pressão você vai ser tentado a falar.
você vai ser tentado a dizer o que está vendo. E vai consolidar aquilo. A Bíblia fala em Provérbios: enredado está com as palavras da tua boca. Na versão King James diz: a palavra que você disse, o seu corpo tornou consequente. A doença, as coisas no seu corpo foi consequência das palavras que você disse. O seu corpo sentiu a consequência das palavras que você disse. A Bíblia diz: morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. E Jesus está alertando para mim e para você hoje. Rafael, pastor, você não sabe o que você está passando, nem você sabe o que eu estou passando. Mas Deus está falando para mim e para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não fala negativo, não fala negativo, não fala negativo. Não fala negativo. Pode acontecer o que for no meu trabalho, nunca eu vou falar que eu vou ser demitido. Pode acontecer o que for de sentimento, de sensação no meu corpo, nunca eu vou falar que eu vou morrer. Pode acontecer qualquer tipo de pressão, pode mudar as coisas, nunca eu vou falar que eu não vou cumprir a minha carreira. É uma escolha. É uma escolha. Jesus já disse: não temas, não temas, não temas. Imagina alguém chegar para você e falar: não incomode mais. Sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe morreu. Mesmo em momentos extremos, o Espírito Santo diz para nós: não fale negativo. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Fale o que você quer ver. Jesus, mesmo sendo pressionado pelos fariseus, pelas autoridades, nunca ele negou que não era filho de Deus. Nunca saiu da boca dele: não, eu não sou filho de Deus. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo que você está falando. Mesmo em meio de pressão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não importa se eu estou sendo despejado, eu sou próspero. Não importa se me demitiram, eu sou próspero. Uma porta se fecha, outra se abre. Não importa o que o diagnóstico diz, curado, curada. Não importa o que dizem, eu terei mais filhos. A minha descendência é poderosa. Não importa o que dizem, as portas do ministério sempre estarão abertas para mim. Não importa o que dizem, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ainda que a idade está avançando, não importa, porque os meus olhos estão no Senhor. A Bíblia diz que Moisés peregrinou no deserto, olhando, como se fitando aquele que era invisível. A tecnologia vai acabar com o meu trabalho. O meu não. Podem dizer o que for, mas o meu trabalho ela não vai acabar não. Ainda que uma porta se feche, Deus me dá sabedoria para abrir outra coisa. Quem aqui vai liberar a fé? Quem aqui tem fé na própria fé? Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você pode orar um pouco no Espírito Santo? Robocoste que mamante. Xarabacaste que namanaste. Iramanasto corrobocoste.
Erabasto corrobocoste que era manaste. Arabacharabacarabaste. Haramanasto corrobocoste que era manaste. Harabacarabaste que era manaste. O diabo pensa que está prevalecendo, mas ele está só aumentando mais o testemunho, pessoas aqui. É o testemunho grande de coisas que vão acontecer. Você fala e descansa, e a fé trabalha no seu favor. A fé continua, o poder da fé continua operando naquela figueira. Aleluia. Tenha fé na sua fé. Tenha fé na sua fé. Tenha fé na sua fé. Arabaste kira manaste. Aramanasto kumanaste kira manaste. Às vezes nos esforçamos tanto com a nossa própria força para coisas, que uma convicção em fé, que uma palavra declarada em fé, resolve tudo. Estamos terminando. Só estou ficando sensível para ver se o Espírito Santo tem algo a mais do que ele já compartilhou conosco. Você tem a fé do tipo de Deus. Você tem a fé do tipo de Deus. Você tem a fé do tipo de Deus. O Espírito Santo está compartilhando coisas com pessoas. Não é para te condenar. É que Deus ama ver a gente avançando, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. É para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ramanzo corrobocoste. Arabacharabacaste que ramamante. Harabasto corrobocoste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele derramou o tipo de fé dele no nosso coração. Quando você fala negativo, você está usando esse poder contra você mesmo. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Jesus disse para Tomé: porque me viste, credes? Bem-aventurados que não me viram, mas creem. Bem-aventurado aqueles que se alegram antes de ver. Bem-aventurado aqueles que se alegram antes de ver. Bem-aventurados se alegram aqueles. Bem-aventurados são aqueles que se alegram antes de ver. Se fizermos uma análise, somos o que nós dissemos ontem e o que nós dissemos no passado.
Você não vai além do que você tem falado, do que você tem crido. As coisas não vão cair na nossa cabeça como uma fruta madura de uma árvore. Creia, irmão, creia, irmã. Creia para coisas grandes. Continue dizendo. Continue falando. Abraão se chamou de pai de multidões durante muitos anos. Talvez você está crendo e já faz algum tempo, mas continua. 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 Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Quem vai praticar essa palavra? Eu também. Você tem a fé do tipo de Deus. Unam a fé comigo, o Enzo Gabriel, filho dos diáconos Cauã e Nath. Está com bronquite asmática e saturação baixa. Está na emergência. E eu creio no sobrenatural. Quem crê aqui? Enzo Gabriel, em nome de Jesus Cristo. Aonde você esteja, o nome de Jesus é sobre todo nome. E em nome de Jesus nós repreendemos todo e qualquer mal causando esses sintomas na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Nós falamos com a bronquite, nós falamos com tudo que está anormal no seu corpo e declaramos que você é curado em nome de Jesus. E ordenamos que toda e qualquer coisa saia agora do seu corpo em nome de Jesus Cristo. Nós cremos em você se levantando, Enzo Gabriel, com saúde. Jesus Cristo te cura. Na sua vida, Enzo Gabriel, ao fôlego de vida. Fôlego de vida na sua vida, Enzo Gabriel. Todo o seu corpo é curado pelo sangue de Jesus. E qualquer influência do mal não pode com o nome de Jesus. Portanto, em nome de Jesus, toda a influência do mal sai agora. Aleluia. Deus é bom. Se você está aqui no nosso meio, veio na nossa igreja, visitou já faz um tempo e quer aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, você tem o livre-arbítrio, mas a Bíblia fala que aquele que não aceita Jesus não tem como entrar para o reino de Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você está aqui e quer aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, é algo simples. É só você crer com o coração e o que a gente ensinou aqui hoje, falar com a sua boca. Eu aceito Jesus como meu único, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Esse momento é muito especial. Um dia nos veremos na eternidade, para sempre, com aqueles que aceitaram Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor?
e quer voltar à comunhão com Deus, não queremos saber o que você fez, o que aconteceu. Queremos te abraçar e te receber. Tem alguém aqui? Glória a Deus, gente. No final eu estarei aqui com a minha esposa, junto com a demais equipe ministerial. Se você precisa de oração por cura, está passando por alguma necessidade nessa área, conta conosco como família para te ajudar. E qualquer outra coisa que você precisar e queira conversar, estamos à disposição de vocês. Sejam edificados na prática da palavra.